Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estejam escutando, amigos do Rádio Quadro. Dessa vez começamos sem musiquinha. E por quê? Porque hoje é uma edição histórica, devo dizer assim, por mais que seja a quinta edição só. Uma edição histórica do Rádio Quadro, onde farei a primeira entrevista. Na verdade, são duas entrevistas. E para começar, eu chamo aqui o lutador da SWU, aquele que foi às finais do torneio para definir o primeiro campeão hardcore da SWU. E na minha opinião, um dos lutadores que tem uma das teams mais legais do Brasil, Frank Rocco. Opa, tudo bom? Boa noite, boa tarde. Sei lá que horas vocês vão estar estudando essa porra. Ótimo, Frank. Como já havíamos combinado previamente, vou te fazer 6 perguntas variadas. Tudo bem? Podemos começar? Vamos lá. Primeira pergunta. Todo mundo conhece, todo mundo vem acompanhando a sua história com os gerentes de lutas da SWU nefastos. O que aconteceu para isso começar e como que essa história tá hoje? Assim, ó. Tudo isso começou há muito tempo atrás, quando eu acompanhava a SWU, e eu notei que o Sr. Nefastos, o nosso atual gerente de lutas, se intitulava um lutador, mas não tinha postura, não me ameaçava em momento nenhum. Eu entrei para a SWU para provar para a SWU, para o público e para ele próprio que o lugar dele não é num ringue, não é dentro de uma companhia. Para minha surpresa, ou não, ele pegou e me atacou após a primeira chance ou oportunidade que eu dei para ele. E logo após isso, disse que tinha se machucado e que ia se aposentar. Enfim, nesse meio tempo, ele virou gerente e tem tornado minha vida um pouquinho mais complicada do que ela já é. Mas isso é por pouco tempo. Assim eu espero e assim eu tô lutando a cada dia para conseguir. Bom, perfeito, Frank, perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Você participou da luta para definir o primeiro campeão hardcore da SWU e acabou perdendo. Como você se sente em relação a isso? E quais são as suas intenções para, quem sabe, no futuro conquistar esse cinturão? Assim, ó, sinceramente, eu não gosto. Eu realmente não gosto de perder nenhuma luta. Principalmente quando eu perdi uma luta por causa daquele idiota do Nefastos. Pro futuro, eu vou atrás desse cinturão de novo. Afinal, aquele menino de cara pintada não é uma grande ameaça. Então vamos lá, muito bem de novo, muito bem. A terceira pergunta, um pouco parecida com a segunda. Qual cinturão no território nacional, excluindo, é claro, o cinturão da SWU, você mais deseja conquistar, você mais sonha em conquistar? E qual oponente brasileiro, de novo, excluindo os da SWU, você mais deseja enfrentar? Cinturão que eu mais desejaria ganhar nesse momento, campeão absoluto da FIU. Nome interessante, campeão absoluto, acho que combina. Lutador que eu mais gostaria de enfrentar nesse momento no Brasil. Eu gostaria de enfrentar e ao mesmo tempo eu acho que a gente poderia fazer uma dupla perfeita. Eu gostaria de enfrentar o Trovão. Ia ser uma luta histórica. Fora ele, eu gostaria de enfrentar talvez Knockout Jack. São duas pessoas muito fortes e com uma personalidade parecida com a minha. Ainda, a terceira pessoa que eu gostaria de enfrentar, mas essa é para ensinar uma lição, é claro, seria eu acho que é Floyd, da EWF, que eu olho é uma versão minha, só que uma versão Hansel, do Frank Rocco. Não sei se tu entende. Claro, claro. Mas vamos caminhar para a quarta pergunta. Em qual estilo de luta Frank Rocco mais se sente confortável e confiante? Brawler, porrada, de graça. Esse é o meu estilo e é onde eu me sinto mais confortável. Técnica, acrobacias, coisas do gênero, não fazem o meu estilo. E eu nem gosto muito de treinar, nem nada do gênero. Então vamos lá, a quinta pergunta, basicamente um resumo.
Explica para todos nós, todos os ouvintes do Rádio Core, do Rádio de Pilha Driver, quem é Frank Rocco? Frank Rocco é um lutador sem frescura que veio para tornar um pouco mais agressivo essa arte que chamam de luta livre. Trazendo cerveja, trazendo muita violência, como eu já falei, trazendo muita agressividade e batendo muito forte. Eu acho que isso define o Frank Rocco. E sem esquecer, é claro, o estilo redneck de sempre. Vamos lá. A última pergunta para você, Frank. Última pergunta. Eu queria saber o que veremos de Frank Rocco nesse ano de 2016. Pode apostar que esse ano eu vou ter um cinturão. Não sei de onde, não sei quando. E segunda coisa, pode apostar que esse ano acaba essa historinha com nefastos. Seja por ele ou por mim. Um de nós dois vai sair morto esse ano ou próximo disso. Agora, pessoal, amigos do Rádio Core, amantes de Mr. K, me despeço de Frank Rocco e dou a oportunidade para Ismael Goulart. Não sei se assim se pronuncia, está certo? É Goulart, tem o Tzinho mudo, mas sempre se fala. Eu tenho um problema com os nomes das pessoas da SW, eu não sei pronunciar muitos. Eu já notei, sempre erro o nome do Matheus, né? Mas vamos lá, vamos começar a entrevistar agora o intérprete de Frank Rocco, Ismael. Pode falar o seu sobrenome? Goulart. É isso aí que ele falou. Primeira pergunta pro Ismael. Eu não vou falar mais o sobrenome. Tá bom. Okay. Antigamente, certo tempo atrás, quando a SW podia ser considerada backyard, o que era muito bom, diga-se de passagem, você usava o personagem Fausto, um lutador meio sombrio, misterioso. O que levou a mudança para você ser o Frank Rocco hoje em dia? A mudança aconteceu da seguinte maneira. A gente estava refletindo, a gerência da SW estava refletindo sobre o que a gente queria para o futuro da empresa e tal. Então, nesse contexto que a gente queria fazer algo mais real, o personagem do Faustus, que seria uma encarnação de demônio, não fazia muito sentido. E daí, nesse momento, eu ia criar outro personagem que também não seria o Frank Rocco, tá? Só que, nesse meio tempo, a gente começou a gravar o Arte da Briga. E daí eu criei o Frank Rocco pro Arte da Briga. E daí os guris assim, não, olha, pega e leva isso pra luta livre que vai dar muito certo. É a tua cara, é o que fecha contigo. Aproveita tu ter essa cara de tiozão e vai. E foi o que eu fiz e tem dado muito certo. Pelo menos todo mundo que tem passado, assim, tem me dito, diz assim, tá muito melhor do que quando tu pintava a cara. Então é isso. Então é isso. Vamos para a segunda pergunta, sem mais delongas. Quais são as suas inspirações para ser um lutador? Cara, eu sempre fui muito fã do Undertaker, na questão técnica e tal. Então, quando eu criei o Fausto, na primeira parte, eu tentava tirar muito disso e eu tentava beber muito do que o Edge fazia em ringue. Mas, atualmente, pro Frank, eu sempre procuro uma referência de outros lutadores que eu também gosto, que é o Stone Cold e o JBL. São as duas referências mais fortes que eu tenho pro Frank. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu tô esquecendo. Eu gosto do Dean Ambrose. Eu acho muito legal o personagem dele e acho que ele interpreta muito bem e cativa muito fácil o público. E acho que é isso. Perfeito. Terceira pergunta deve ser provavelmente a mais comum de se ouvir no meio da luta livre. Como você conheceu a luta livre e como, com quem, onde começou a treinar? Eu
conhecer a luta livre, eu acho que eu já conhecia antes, porque eu jogava muito jogo de luta livre no Nintendo 64, mas eu não posso dizer que eu conhecia porque eu não entendi o que era aquilo. Eu achava muito legal, mas eu realmente não entendia. Aí quando começou a passar a WWE no SBT em 2002, me corrija se eu estiver errado, eu comecei a assistir, comecei a acompanhar e pensei assim, bah, eu quero fazer isso da minha vida. Daí, na época, eu procurei aqui em Porto Alegre, não tinha nada, até que em um certo momento eu achei uma equipe que se chamava Titãs do Ringue, que era composto por algumas das lendas do Ringue 12. E nessa época eu conheci o Matheus, o Nefastos, e o André, o Ogro, e desde então a gente tá junto, tá junto, treinando junto. Eu passei daí um ano depois afastado, no caso, porque eu estava servindo e afins, até o dia que os guris me ligaram, dizendo que estavam formando uma nova equipe na SW, me chamaram e eu tô aí há 5 anos com a SW. Perfeito, perfeito. Quarta pergunta para o Ismael. Qual é a maior revelação da SW, na sua opinião? E qual é a maior revelação das outras equipes, excluindo a SW, na atualidade? Da SW, eu sempre vou dizer, já não é mais uma revelação porque já fez muita coisa, né? Mas eu gosto muito do estilo do Rodrigues e eu sei tudo que ele pode fazer em treino e coisas do gênero. Mas eu quero destacar mais um lutador que o pessoal ainda não viu e tal, porque não saiu o Animatinga. Mas eu gostaria de destacar o Khan da SW, que ele tem se destacado muito e ele tem tudo para criar um personagem powerhouse, muito dominante no cenário nacional e com muita propriedade. Então, eu acho que são esses dois dentro da SW. Fora da SW, eu colocaria o Turo, que eu vi algumas lutas, não muitas dele, mas eu acho que o personagem dele e o estilo de luta dele podem dar tão certo quanto o... Deixa eu lembrar o nome. Lutador da Ring of Honor, que tem um personagem que é meio estilista. Se tu me lembrar o nome, eu vou te agradecer. Exato, assim como o Dalton Castle. O Dalton Castle, ele pode ter muita chance de dar certo pela proximidade que ele tem pro público, com contato. Não que os personagens sejam parecidos, eles seguem duas linhas diferentes, mas eles podem chegar ao mesmo sucesso. Outra pessoa que eu destaco é o Bruno Astro, porque eu já treinei algumas vezes. E, nossa, o potencial dele é enorme e recomendaria para todo mundo acompanhar. E eu acho que é só. É isso. Vamos lá, então vamos para a quinta pergunta. O que o Ismael faz para viver? Cara, atualmente eu estou trabalhando de monitor num colégio particular. Então eu cuido das crianças para elas irem para aula de basquete, voltar, levar elas para escovar os dentes, para tomar o lanche, enfim. Nada a ver com o Frank Rogo, né? Ou é interessante vocês pensarem o Frank Rogo fazendo isso. Mas, a gente precisa ver isso um dia. Fora isso, eu trabalho com teatro há, sei lá, 4 anos, 3 anos, alguma coisa do gênero. E eu trabalho fazendo operação de som em peça de teatro. E às vezes eu também acabo pegando umas pontas de ator ou assistente de oficina, assistente professor de oficina e afins. Perfeito. Frank não, Ismael agora. Ei! É que vocês são tão parecidos. Ah, tá, deve ser por isso, né? Todo mundo fala isso. Então, para terminar o nosso papo, Ismael, eu queria fazer, como diria Marília Gabriela, um bate-bola, um jogo rápido com você. É mais ou menos assim, eu falo uma coisa e você fala simplesmente a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ok, vamos lá. Primeiro, melhor marca de cerveja. Polar, a melhor é daqui, né? Tem história. Eu sou carioca, eu não conheço, infelizmente. Quando vier aqui, eu te pago uma. Eu tô time de futebol. Bem, anota isso. Time de futebol, eu não assisto futebol. Não tem time. Brasil de Pelotas. Ótimo. É isso aí, já ouvi falar. Mentira, eu só tô querendo pensar.
Banda ou cantor, grupo musical favorito? Beatles. E Blake Shelton. Adoro Blake Shelton também. Melhor episódio de A Arte da Briga? Cara, Briga Russa pra mim foi o mais divertido de gravar. E o melhor, que eu gosto mais de assistir. Só uma observação, o teu soco do Kiko foi foda. Obrigado. A mais polêmica de todas, torresmo ou whey protein? Torresmo, sempre, né? Não Sempre tenho dúvida. E é isso aí, a gente termina a primeira entrevista do Radiocore, dessa vez com Frank Rocco / Ismael, com sobrenome que eu não sei pronunciar. Olá. É isso aí, exatamente o que ele falou. Dá o Ctrl+C, Ctrl+V na minha voz com o sobrenome dele. E antes de finalizar, vamos fazer uma última pergunta. Ok. De todo o Brasil, independente da equipe, qual lutador que você sugere, lutador hardcore, devo grifar isso, qual lutador hardcore brasileiro que você sugere que seja o próximo entrevistado? Lutador hardcore brasileiro? Cara, entrevista o Morgan, vai ser interessante, até porque ele é o campeão hardcore. Boa. Vou entrevistar o Morgan, falarei com o menino Morgan. Quem sabe daqui a algumas semanas, mais ou menos na metade do mês que vem, a gente não entrevista ele. Mas é isso aí. Boa. Mas é isso aí, garotada. Agradeço ao Ismael pela entrevista, pelo tempo concedido. Pela mão gravar essa entrevista, né? Só Deus sabe. Pela 1h30 que a gente perdeu outro dia tentando gravar essa entrevista. Inclusive, eu queria mandar um vai tomar no cu pro YouTube, que não deixou a gente gravar a entrevista. Bem lembrado. Vai se fuder, YouTube. Eu vou levar o Radiocore pro Dailymotion, só de sacanagem. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu feedback nos comentários. Sigam o canal e é nóis.